Fala galerinha, tudo bem? Como está? Hoje, quem está aqui para dar essa aula para vocês é o professor Anderson Mello, professor de matemática do estado, e hoje nós vamos abordar sobre círculo e circunferência, ok? Você sabe a diferença entre círculo e circunferência? Então, olha as duas imagens que nós temos. Talvez você já tenha visto essa imagem da sua esquerda, no caso aí onde tem a letra π. Π que equivale a 3,14 aproximadamente. E do lado nós temos aí uma ideia de uma figura circular em azul, ok? Observe que onde nós temos o π está preenchido pelo valor do π aí, 3,14, 15, 9, 2 e assim por diante. Então, nós temos uma imagem que está preenchida. Do outro lado, nós temos apenas o contorno de uma figura circular. Será que você lembra ou sabe a diferença entre círculo e circunferência? Será que essas duas imagens já deixaram uma pista para você? Bem, quando nós falamos de circunferência, sabemos que é uma linha curva, plana, fechada e que tem todos os pontos que a constituem, equidistantes de um ponto interior chamado centro. Já o círculo é uma superfície plana limitada por uma circunferência. Portanto, circunferência é uma linha que contorna o círculo. Para você que ainda está com um pouco de dúvida, imagine só uma pizza. Quando temos uma pizza, você deve observar que, geralmente, nós temos aí a borda e o recheio da pizza, ok? Então, entenda agora. A borda da pizza, seja ela catupiry, cheddar ou alguma coisa, é a ideia da circunferência. E o sabor que foi colocado na pizza, seja ele calabresa, frango catupiry ou filé com catupiry, vinha a ser o círculo. Ficou claro para você? Então, vamos compreender e ver alguns elementos da circunferência do círculo. O primeiro deles é o raio. É o segmento que une o centro a qualquer ponto da circunferência. O raio é justamente esse segmento de reta que temos, que vai de uma extremidade da circunferência até o centro dessa circunferência, ok? Ficou claro para você? E a corda? O que vem a ser a corda? A corda é o segmento cujas extremidades pertencem à circunferência. A corda, ela pode ser esse, que passa pelo centro, ou a corda pode ser essa outra, que nós temos um segmento que vai de C até D. Veja, nós temos duas cordas aqui, porque são segmentos que vão de uma extremidade à outra da circunferência. No entanto, devemos compreender que essa corda que passa pelo centro da circunferência é chamado de diâmetro. Veja só, diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência. Então, de forma bem clara na figura, observe, de O até qualquer parte da extremidade da circunferência, nós temos o raio. Pode ser de O até A, de O até B, de O até D, de O até C, inclusive. De C até D, temos uma corda. De A até B, temos uma corda, porém, passando pelo centro da circunferência. Então, essa corda receberá o nome de diâmetro. Ficou claro para você a respeito dos elementos? Eles são de suma importância para que compreendamos aí as outras relações que estão por vir, principalmente a ideia de área e de comprimento. Então vejamos. No círculo e na circunferência, ambos terão o raio em comum, assim como o diâmetro também, tendo em vista que o raio duplicado vinha a ser o diâmetro. Então, devemos compreender que o círculo é a ideia do preenchimento da figura circular e a circunferência vem a ser o contorno desta figura circular. Em relação ao círculo, nós teremos a área e em relação à circunferência, nós teremos o comprimento.
Lembre-se, a circunferência trabalha com o contorno, a borda. Então eu já vou deixar uma dica para você aqui, um macete. Borda da pizza. E daqui a pouco eu faço a leitura para você do que significa essa expressão que temos aqui abaixo, ok? Então, para o círculo nós temos a área, que é representada por π vezes r ao quadrado. Ou seja, é o valor do π, que é aproximadamente 3,14, vezes o raio elevado ao quadrado. No caso da circunferência, nós não temos área, porque não é preenchimento. Nós teremos o comprimento. O comprimento, no caso, é representado por 2πr, ou seja, 2 vezes o valor de π, que é 3,14 aproximadamente, vezes o valor do raio que for dado. Lembre-se, circunferência é o contorno. Lembre-se, circunferência é a borda da pizza. Então, a borda da pizza, qual o sabor que geralmente você pede? Né? Aqui nós colocamos a expressão catupiry, ou seja, a borda que você vai usar aí para sua pizza é uma borda de catupiry. Ok, mas o que representa isso? Aqui no caso o K representamos pelo comprimento, to em inglês, 2, pi, justamente o elemento que a gente tem no comprimento, e R, que representa o raio. Então, toda vez que eu for calcular a borda de uma pizza, ou seja, o comprimento de uma circunferência, nós podemos utilizar a relação do catupiry, que é 2 vezes o π vezes o raio, ok? Lembrando-se que o comprimento é a mesma coisa que o perímetro da circunferência. Outros elementos que podemos conhecer a respeito das figuras circulares é a ideia de coroa circular. A coroa circular ela possui 2 raios. Por quê? Nós temos 2 círculos concêntricos aqui. São 2 círculos que possuem o mesmo centro. Então nós teremos um raio maior e um raio menor aqui, ó. Observe. Então logo, a área para uma coroa circular é dada por π vezes r ao quadrado menos r ao quadrado. Então você pode fazer cada raio ao quadrado, depois faz a subtração entre esses valores e multiplica por π. Ok? Então, essa relação que nós temos é para determinar a área de uma coroa circular. Esse pedacinho que nós temos aqui preenchido chama-se setor circular. Parece um pedaço de pizza. Então, se porventura você quisesse saber a medida de um pedaço de pizza, da sua pizza, você estaria calculando a área do setor circular, onde a relação que nós temos é dada por A minúsculo dividido por 300. E por que A minúsculo? É a área do círculo dividido para 360. Por quê? Porque uma volta completa equivale a 360 graus, ok? E no caso, AS é a área do setor circular que nós queremos descobrir, equivale ao ângulo que foi dado aqui justamente nesse setor circular. Então, conforme o ângulo for dado e ele quiser saber a área desse setor circular, podemos trabalhar com essa relação que nos lembra uma regra de 3. Lembra da regra de 3? Onde multiplicamos os meios pelos extremos. Então, essas são as 4 relações principais e fundamentais que podemos trabalhar em relação às figuras circulares. Vejamos então algumas aplicações em relação a isso, principalmente em relação ao Enem. Olha essa questão que caiu no Enem. A ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos egípcios ao construírem as pirâmides. Então a gente pode observar aqui os egípcios empurrando um bloco, né, através de rolos aqui circulares. Né? Ele está empurrando para que esse objeto ele passe de um rolo para outro, ok? E o que a questão continua trazendo de informação para a gente? Representando por R o raio da base dos rolos cilíndricos em metros, a expressão do deslocamento horizontal y do bloco de pedra em função de R, após o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar, será de quanto?
Então, nós temos letra A, y igual a r, letra B, y igual a 2r's, letra C, y igual a π vezes r, letra D, y igual a 2 vezes π vezes r, e na letra E, y igual a 4 vezes π vezes r. Esse r que aparece em todas as alternativas, lembrando sempre que é o raio. Observe que ele disse que ele vai pegar esse bloco aqui e está empurrando sobre os rolos. Esses rolos estão se deslocando na horizontal. Então, como ele desloca na horizontal, nós vamos trabalhar com a área? Pense você. Ou será que vamos trabalhar com o comprimento? Apenas o contorno? É isso mesmo. Nós vamos trabalhar com o comprimento. Por quê? Ao se deslocar, nós temos a ideia do raio, que vai de uma extremidade à outra, e ao deslocar, esse círculo, esse objeto circular, né, no caso esse rolo cilíndrico, ele desloca fazendo uma volta completa, ou seja, o comprimento inteirinho aqui. Então, quando ele é empurrado, nós vamos colocá-lo justamente deslocando em relação à horizontal. Então, nós vamos ter o quê? O comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência equivale a quanto? A 2 vezes π vezes r. Esse deslocamento ele não vai acontecer de uma única vez. Por quê? Porque esse bloco circular ele vai ter que chegar até lá à frente, até o outro bloco que nós temos aqui, ó, até o outro rolo circular. Então ele vai passar por 2 rolos circulares até chegar ao seu destino final. Então, um rolo circular tem comprimento igual a 2πr, o outro rolo, o outro deslocamento também equivale a 2πr, então o deslocamento total dele corresponde justamente a esses 2 comprimentos que nós temos aqui. Então, somando 2πr mais 2πr, nós vamos ter aí 4πr, que é a alternativa E, ok? Então ficou claro para você? Vejamos uma outra situação abordando aí a ideia de raio, diâmetro e as figuras circulares. Nesse caso, ele vem pedindo já para determinarmos o diâmetro e a área de um círculo, respectivamente, ou seja, nessa mesma ordem, cujo perímetro mede 36 π-centímetros. Observe uma coisa interessante. Quando ele fala nessa palavra perímetro, talvez você esteja se questionando. Como assim perímetro da circunferência? Perímetro, no seu entendimento ou na sua lembrança, é a soma de todos os lados. Como se calcula o perímetro de uma circunferência, então? Bem, nós já comentamos anteriormente que o comprimento de uma circunferência é a mesma coisa que o perímetro, pois o perímetro é o contorno de qualquer figura geométrica plana. Então, o comprimento, que no caso corresponde a 2πr, é a mesma coisa que o perímetro. Se o nosso comprimento é 2 vezes o π vezes o raio, ou seja, é o catiupiri, esse C corresponde a 36π, ok? Então, se eu tenho 36π para o comprimento, substituindo esse valor, nós teremos aí 36π, que é o perímetro, que é a mesma coisa que o comprimento, é igual a 2 vezes π vezes o raio. Observe, eu tenho π em ambos os membros, em ambos os lados. Ou seja, eu posso simplificá-los. E dessa forma nós vamos ficar apenas com 36 de um lado e 2r do outro. Para quem não entendeu o que é simplificação, é como se eu cortasse esse π do 36 com o π do 2π. Logo, ficaremos com 36 igual a 2r. E lembre-se, o que ele pediu na questão? Ele pediu o diâmetro. O diâmetro não é aquela corda que passa pelo centro? O diâmetro não corresponde ao dobro do raio? Se eu já tenho aqui 2r's, ou seja, eu tenho o dobro do raio, então significa dizer que eu tenho já o diâmetro da minha circunferência. Ou seja, os 2r's, que é igual a 36,
é a mesma coisa que o diâmetro da circunferência. Então, o diâmetro da circunferência equivale a 36. Ou seja, nas alternativas que eu tenho, eu já posso observar 36 como resposta na letra B e na letra D. Nossa, mas o que vai diferenciar então é apenas, no caso, a área do círculo. Se o diâmetro é 36, então o raio vai ser 18, ok? E para a área do círculo, que é dada por πr ao quadrado, então vamos substituir esse r no lugar, esses 18 no lugar do r, ficando a vezes π vezes 18 ao quadrado. 18 ao quadrado é 18 vezes 18, que dá 324. Assim, a nossa área fica, então, 324π. E logo podemos observar que a alternativa que contém os valores 36 e 324π é a letra B dessa questão, ok? Então, de certa forma, queremos agradecer aqui a participação nessa aula e ter colaborado com você para a sua aprendizagem. Um grande abraço e até a próxima.